Olá, turminha do segundo ano, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula é de ciências. Abra um livro de vocês na página 37 e na página 37 está mostrando aqui, ó, importância das plantas para o ambiente. Aí aqui está dizendo que as plantas são essenciais para a vida no planeta, exercendo uma série de funções importantes. E tia vai destacar essas funções benéficas para vocês. Vamos lá. Reduzem o calor do ambiente, servem de habitat e fornecem alimento para outros seres vivos, auxiliam na preservação do solo, aumentam a infiltração da água no solo, deixando o solo molhadinho, e absorvem o impacto da chuva, impedindo as enchentes. Então, fora esses destaques aqui, né, essas funções que está mostrando aqui no nosso livro, tem muitas outras que a gente já estudou nessa unidade. Então, vamos para a página 38. Na página 38, está mostrando aí, acompanha com tia, está mostrando um esquema aqui que mostra que as áreas florestais, né, desempenham um papel fundamental na preservação das nascentes. Então vamos lá, a tia vai explicar direitinho esse esquema. Tá mostrando aqui, olha, que a água da chuva cai aqui, né? Essa vegetação faz com que elas ajudam com que a água da chuva caia no solo, né? Penetre no solo facilmente. E vai chegar aqui, ó, nos lençóis freáticos. Esses lençóis freáticos vão ficar cheios, né? E vai para os rios, vai encher os rios e também as nascentes. E as nascentes também acontecem por causa, né, dessas árvores aqui, dessa vegetação que está fazendo sombra para essas nascentes aqui. Aqui está mostrando aqui que os outros seres vivos, né, aqui está mostrando um macaco comendo folhas, né, e esses outros seres vivos, animais, se alimentam, né, sobrevivem ali próximo àquela vegetação. Então, elas auxiliam também na vida de outros seres. Temos aqui, como o tia já falou, o rio e outra vegetação aqui ao lado, como a vegetação ciliar, certo? Essa vegetação ciliar serve também de local para a preservação de outros seres vivos, como ninhos de pássaros, certo? Em árvores. Então, os pássaros fazem lá os seus ninhos, né? Ali próximos, porque tem ali a água do rio, as árvores estão cheias de sementes, de frutos, que ajudam na preservação, né? Na manutenção da vida dos seus filhotes. Aí, nessa mesma página 38, temos aqui, ó, diferentes formações vegetais. Então, temos aqui destacando as florestas tropicais. As florestas tropicais se caracterizam, né, por meio de árvores que têm as folhas, né, com folhas grandes e largas. Então, geralmente ali, esse local são úmidos, né, úmidas e quentes e recebem uma grande quantidade de luz. No Brasil, temos como, por exemplo, a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica. Está representado aqui a Floresta Amazônica aqui no Brasil. Temos aqui na página 39 as florestas temperadas. Oxe, tia, essa floresta recebe um temperinho, recebe um sal? Não. É que essa floresta, né, existem florestas que são adaptadas a ambientes que são mais frios, né, com invernos rigorosos. Então, geralmente, esse tipo de árvore, ele fica adequado para esse ambiente, ele consegue sobreviver nesse ambiente. E aqui no Brasil, temos a Mata das Araucárias, na qual encontramos o pinheiro do Paraná, que é esse aqui. Tá vendo? Esse pinheiro, ele também vai servir, né, de alimento para vários animais, como a gralha azul e os esquilos. Na caatinga, também na mesma página, temos aqui, olha, que é outro tipo de vegetação. Lá esse ambiente, ele é mais quente. Esse ambiente também, ele tem pouca chuva, né? Acontece pouca chuva ali, né? E geralmente as florestas, certo? Não tem florestas exuberantes com árvores enormes, certo? As árvores são baixas, né? São mais baixas e observem aí no livro de vocês. E elas também são adaptadas a esse local. O que acontece? Geralmente tem poucas folhas ou alguns vegetais, né, alguma vegetação aí, a maioria são cactos e eles têm o que? Espinhos.
ali são próprios para se proteger, né? Ficar ali naquele ambiente, né? E aguentar aquela temperatura que quase não chove naquele local. Então é muito quente, né? Então os animais que habitam na caatinga, vou dar exemplos, como as aves, o carcará, a ararinha azul e a asa branca. E no nosso livro também vem dizendo que tem os répteis, como cobras e lagartos. Desculpa, tá, gente? Aí, tá mostrando aqui. Por fim, tá mostrando aqui no nosso livro o cerrado. Sim, a caatinga é no Brasil, certo? O cerrado também, aqui no Brasil. O cerrado é um tipo de formação semelhante à savana africana, que o clima ele é quente e seco e chove um pouco mais do que a caatinga, certo? A vegetação também é uma distante da outra, não ficam tão juntinhos, certo? E as árvores geralmente nascem assim, torcidas, certo? Nesse ambiente aqui, ó, no Cerrado brasileiro, é muito comum a gente ver o capim-dourado, né? E também o capim-dourado a matéria-prima para se fabricar bijuterias, certo? E temos aqui o lobo-guará, que é um típico animal aqui do Cerrado, né? E o tamanduá-bandeira. Vamos para a página 40, responder aí com tia. Então, peguem o lápis de vocês e a borracha e vamos responder juntos, certo? Na primeira questão, está perguntando assim: todos os seres vivos são capazes de realizar fotossíntese? Todos os seres vivos, humanos e animais e plantas? Não, escrevam aí, não, vírgula, apenas as plantas. Certo? Nós não conseguimos fazer essa troca de gases. Na realidade, fazer o processo da fotossíntese. Colocar para fora o oxigênio e se alimentar ali daquilo que está no ambiente. A gente precisa de comida, de água, de tudo mais, né? Então, não. Só as plantas e as algas. 2. No número 2, está mostrando aqui um esquema e ele está dizendo que esse esquema está representado o processo da fotossíntese. Está representando, né? E esse processo está mostrando aqui que tem várias setinhas. Então, vamos prestar atenção nessas setinhas. O primeiro aqui está representando que aqui é a luz. Então, escrevam aqui, luz vai penetrar na planta. O gás carbônico vai entrar aqui na folhinha, então a planta vai respirar aqui, certo? Pela folhinha. O solo vai ficar cheio de água e nutrientes, então a planta vai colocar aqui água e sais minerais pela raiz, né? Então coloquem aqui luz, gás carbônico, água e nutrientes. Vão pausando aí. Aqui temos o oxigênio. E aqui a glicose. O oxigênio é o que a planta coloca para o meio ambiente, né, para nós. E a glicose é aquilo que é produzido aqui dentro de alimento para ela mesma, né, para a planta, certo? Na terceira questão, qual a estrutura da planta é responsável pela fotossíntese? Dia acabou de falar. Por onde é que a planta respira? Dia falou. Coloquem aí. Pelas folhas. Então, coloquem aí. Pelas folhas e às vezes no caule, né? O caule. Como, por exemplo, os cactos. Os cactos, eles são um tipo de caule que eles conseguem fazer o processo da fotossíntese. Então, são folhas e, às vezes, os caules, como, por exemplo, os cactos. Ok? Quarta questão. Em uma cadeia alimentar, a relação alimentar entre os seres vivos resulta em produtores e consumidores. As plantas e as algas são consumidoras produtoras. Explique essa função. Então, vocês vão colocar aí que as plantas conseguem realizar a fotossíntese, produzindo o seu próprio alimento. Ponto. Então, só as plantas conseguem fazer essa proeza de produzir o seu próprio alimento, certo? E respirar ali ao mesmo tempo, certo? Fazer essa transição de gases, né? Colocar para dentro dela o gás carbônico que ela precisa para viver e coloca para a gente, né? Solta para fora dela, né? O gás oxigênio, tá certo? Na página 41, para a gente terminar, né? Quinta questão. Assinale um X nos itens que indicam onde é proveniente o oxigênio que compõe nossa atmosfera. Então, por onde acontece, né? Por onde sai o oxigênio. Então, quem consegue produzir o oxigênio? O oxigênio vem da respiração dos animais? Não marca um X. O segundo quadradinho, das plantas terrestres e aquáticas? Sim, marca o X no segundo quadradinho.
Abaixo. Primeiro, né? Não. Segundo, sim. Das algas, sim. Do solo e das rochas que compõem o planeta, não. Então, vocês vão marcar o de baixo e o de cima aqui, certo? O de cima não, o de baixo sim. O de cima sim, o de baixo não. Na sexta questão, um aluno do segundo ano, depois de ler um texto sobre fotossíntese, chegou à seguinte conclusão: fotossíntese é a respiração das plantas. Há algo de errado nessa afirmação? Se houver, o que é? Então, o que vocês acham? Vamos escrever aí. Que sim, há algo errado. Sim, há algo errado. Ponto. As plantas realizam dois processos. Realizam a fotossíntese e produzem o seu próprio alimento. Então, elas conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, certo? Nesse processo. Na sétima questão, está mostrando aqui umas imagens e vocês vão aí ligar corretamente. Vamos ver. A primeira é uma parte, certo? Que vai servir de alimento para todos os seres vivos, né? Para muitas famílias. Então, temos aqui a cana-de-açúcar. Que parte é a cana-de-açúcar? Vou dar duas opções. A cana-de-açúcar é a raiz ou o caule. Olhe bem para elas. Muito bem, quem disse caule. Então, marca aí, caule. Ela é o caule. Se fosse raiz, ia estar debaixo do solo, né? Então, caule. O segundo é o feijão. O que o feijão é? Vou dar outras duas opções. É fruto ou semente? Tá fácil, é uma semente, né? Muito bem, ligue para a palavra semente. O terceiro aí, esse couve-flor, certo? Ele é o quê? Tá dizendo tudo. Tem umas folhinhas ao redor, não é isso? Mas eles são folhas ou flor? Flor, né? Aí abaixo, temos aqui um alface, eu ia dizer. Eu ia dizer já a resposta. Então, o alface é uma folha. Então, marque para a folha. A cenoura é a raiz. Uma cenoura é raiz. Muito bem. E, por fim, as uvas, né? Aqui são fruto. Isso. Então, marque para o fruto. Então, vamos lá. Já tinha mostrado. Aqui, a cana-de-açúcar é o caule. O feijão aqui, né? É a semente. Aqui, couve-flor aqui é a flor, o alface é a folha, a cenoura é a raiz e a uva, né, e as uvas aqui, o fruto, certo? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Foi bem rapidinha, mas foi bem legal, né? Façam aí, depois enviem pra tia, tá bom? Tchau, meus amores, até a próxima aula. Tchau!